Grupo Marcos. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós estamos, graças a Deus, no encontro 10 do módulo Cristo, né? O módulo Cristo é um módulo que tem 12 encontros, diferenciando-se dos outros 4 que são 10, dos outros módulos que são 10 encontros cada. Bem, a tarefa de hoje não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque o nosso tema é rejeição da luz e cristianismo hoje. No 9, né, espero que vocês lembrem, nós trabalhamos, né, a experiência de Judas. E aí surge a questão, e hoje existe essa traição? Existe essa rejeição da luz? Né? Existe no nosso mundo atual sentimentos de rejeição do Cristo, de traição do Cristo? E a gente vai refletir um pouco sobre esse tipo de conduta vinculada ao espiritismo, aos espíritas, a nós. Então se torna mais delicado, porque às vezes a gente tem as ilusões, né? A gente fala de Judas como se fosse assim, aquele sujeito ruim que traiu Jesus e ninguém tem nada a ver com isso, né? A gente ainda tem o hábito, enquanto sociedade, não movimento espírita, de queimar o Judas, né? Como se nós fôssemos os protetores e vingadores do Cristo, como se o Cristo quisesse vingador. Na entrevista, né, que a gente falou, fez referência e publicou do Encontro 9, o espírito de Judas, já um espírito redimido, comenta, né, assim, o Cristo tem sido vendido por muito menos, das mais diversas formas. E isso, infelizmente, ainda é uma afirmação com total atualidade, né? A gente vai trabalhar 2 mensagens. Uma mensagem a gente já pegou de um livro que ainda será publicado, né? Pelo Grupo Marcos. E, na verdade, são 3 livros, é uma série que se chama Depoimentos. A gente pegou um pequeno depoimento dessa série, né? São 3 livros que são formados de diversos depoimentos, tá certo? Esse depoimento é do livro 1, é uma série de 3 livros, esse depoimento é do livro 1. Bem, não é uma grande história no sentido de que traga novidade, mas talvez a grandeza dela seja fazer a gente olhar para coisas cotidianas, né? O Espírito não assina, não diz nome, e, sendo honesto, não interessa. A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para fazer uma reflexão sobre nós mesmos e refletir um pouco sobre essa história. Eu vou ler para vocês, é uma história curta e a gente vai comentando como a gente muitas vezes faz. História de um palestrante espírita, né? Ele começa assim: queria eu hoje falar de flores e glórias. Quanta coisa sonhei que encontraria no além ao viver meu desencarne. Quantas conversas sobre as belezas espirituais desenvolvi com os admiradores que vinham ao final de cada palestra compartilhar comigo suas dúvidas, admiração e curiosidade. Para quem, né, vive um ambiente espírita sabe que isso é comum e até saudável. Para que vocês não fiquem chocados, quem não tem muita vivência, muita leitura da literatura espírita, eu só vou destacar aqui uma coisa, né, um depoimento do Chico Xavier, no estilo mineiro, no estilo, né, mais delicado, mas que honesto, né? Chico Xavier é um espírito honesto. E ele diz o seguinte, né? Os espíritas estão desencarnando mal. Quer dizer, talvez seja o jeito mineiro, o jeito do Chico, né? Mais delicado de falar uma coisa muito grave, né? Talvez um outro espírito com a mesma evolução, mas com outro perfil, fosse fazer uma reflexão mais dura e mais profunda disso. O Chico, ele apenas fala essa verdade dura e não desenvolve, né? Tinha lá os seus motivos.
Então, não vamos achar que é uma ideia que eu estou trazendo aqui. Infelizmente, é uma ideia que está acontecendo há algumas décadas, né? Segundo esse alerta amigo, tem vários outros alertas, mas assim, né, não é o foco. Nosso foco é a rejeição da luz e cristianismo no movimento espírita. Continuando. Nesses instantes, né, na palestra, preciosos para instrução, então é algo valioso esse momento de comentário, de palestra. Falava do tanto que queria conhecer da vida espiritual e sutilmente a todos convencia que logo após a minha partida, de fato, mereceria a estadia em colônias especiais e iluminadas. Eu fui palestrante por muito tempo, espírita, e sei que é fácil fazer isso, né? É muito fácil você, amparado por espíritos superiores, num ambiente psíquico acima da média, você iludir as pessoas, você iludir os outros da sua grandeza, você soltar ali a ideia que você faz parte da equipe espiritual que está fazendo de fato a palestra. É muito fácil. E aí continua esse amigo palestrante. Quanta decepção plantei em meu coração. Legal, né? Porque assim, no fundo, ele iludiu ele mesmo. Ele tem já essa lucidez. E que vergonha ao encontrar muitos que tinham me eleito espírito evoluído, por causa da beleza de das palavras, que nem sequer eram minhas. Né? A gente vê aí um espírito que desencarnou e está vendo a realidade do que é uma palestra espírita. Na verdade não é dele e a gente sabe que não é. Né? Quem faz palestra sabe que não é. Explicou-me meu amigo e guia espiritual. A atividade da palestra era, em grande parte, realizada por ele. Meu mérito era mínimo. Na verdade, era semelhante a um trabalhador braçal que cumpre o dever sem consciência real do que faz. Isso tem valor, mas não ilumina definitivamente o espírito, como eu queria acreditar. Quer dizer, tem o valor do palestrante que está ali, mas assim, muito longe de ser iluminação, né? É uma tarefa básica, elementar, que vai lhe ajudar ao longo dos séculos a crescer. A mim cabia a tarefa, a educação dos filhos, o trabalho honesto e, no final da vida, o testemunho da abnegação, que fugia alegando ter feito mais do que o suficiente pela causa. Eu não sei se ficou claro para vocês, né? Assim, a tarefa desse espírito central era educar os filhos, ser honesto no trabalho e, no final da vida, ele teria um testemunho de abnegação material nesse caso. Quer dizer, isso era a tarefa dele. A palestra era uma tarefa de apoio básica. Só que o que é que ele fez? Não, eu sou um grande palestrante, então, na hora que chegou da abnegação, ele disse, não, já fiz muita palestra, já ajudei muitas pessoas, eu não preciso. E o guia espiritual intuindo, né? Olha, é isso. Então, olha como ele trocou uma atividade que era de meio, de apoio, para ele ter ele realizar um ato de abnegação profundo, e usou aquele apoio como justificativa para não realizar o ato de abnegação. Vamos ver que ato seria esse. Desencarnei rico, com a consciência culposa por negócios equivocados. Nunca doei 1/10 do que houvera me comprometido antes do reencarne. Gente, eu vou lhe dizer, eu já acompanhei vários casos assim de perto, de conhecer a pessoa encarnada. Seria rico se tivesse agido honestamente, quer dizer, ele ainda foi desonesto, nem precisava, pois a minha última prova seria a do desapego, quer dizer, o espírito que já veio programado para ficar rico, fazia parte. Atividade espírita para dar lucidez, educar os filhos, ser honesto no negócio e ficar rico. Porque a grande prova dele é, em determinado ponto da vida, ele fazer imensas doações financeiras. Porque ele precisava dessa prova. Olha que legal, né? Seria rico se tivesse agido honestamente, pois a minha última prova seria a do desapego.
Por isso, meu guia espiritual falava com tanta beleza do desapego em minhas palestras. Quer dizer, o sujeito estava dando palestra de desapego e o guia espiritual investia tanto para ele aprender, não era para os outros. E que eu repetia a mensagem, e eu que repetia a mensagem achava que era apenas para os ouvintes. Quer dizer, toda palestra, na maioria, o guia espiritual intuía ele para falar do desapego para educar ele. Já está encerrando aqui a história. Fica essa história triste para mim. Para ele, obviamente, é triste, né? Ninguém está rindo da desgraça dele, mas é curioso, né? O palestrante lá, todo empolgado, falando as coisas mais lindas de desapego. E ele, o médium inconsciente, achando que estava só correndo aquele desgraçado estava na frente dele. E o orientador, e a origem da palestra, que era o guia dele, dizendo, tomara que ele entenda, tomara que ele assimile, meu Deus, porque daqui a 15 anos ele vai ter que dar o testemunho dele. Será que ele está entendendo? Olha que coisa, né? E aí continua esse amigo. Talvez, né? Fica essa história triste para mim. Talvez sem graça, é engraçado, não acho que eu discordo de você, meu amigo. E sem emoção para quem lê. Mas de tudo o que vi e aprendi por aqui, uma única coisa hoje me interessa: aprender o desapego. Porque foi por me apegar que tanto sofri e sofro. Isso é muito interessante, gente. Porque a gente desencarna e a gente teve uma falha grave, a gente acaba naturalmente se dedicando àquela questão, né? Se a minha falha foi pelo vício do álcool, eu vou estar envolvido nisso, eu vou estar me tratando, eu vou estar envolvido nesse contexto. Ou de uma maneira doente ou de uma maneira saudável. No caso desse amigo aqui, a reflexão dele é o desapego, porque assim, ele teve toda a encarnação estruturada para ele educar os filhos, e educar filhos sendo rico é uma educação de desapego, senão os filhos se corrompem pelo excesso de prazer e de riqueza. Ser honesto no negócio, que também é uma atitude de desapego, porque quando você tem a oportunidade de ganhar mais roubando, sendo desonesto, é uma tentação imensa, não é brincadeira. E no final da vida, ele pegar essa riqueza honesta, depois de ter educado os filhos na honestidade e sem excesso, e doar para uma causa superior. Ele faliu, então a reflexão dele tem que ser essa. E aí conclui um amigo já no último parágrafo. A matéria prende, e isso não é brincadeira nem linguagem figurada. Ela ilude e aprisiona e faz sofrer muito. Porque os espíritas, antes de partirem para cá, não consideram isso? Precisarão de tantos bens? Não quero dar lição a ninguém, não posso, apenas aviso. Meu amigo, seu ouro vai se transformar em tormento se ao você partir, ele não tiver sido aplicado segundo a vontade de Deus. E nós, os espíritas apegados, sabemos a vontade de Deus. Apenas queremos viver a nossa pequena ilusão e acordar com grande amargura no além. Essa mensagem eu acho que tem muito a ver, né? Foi psicografada há vários anos antes, mas tem muito a ver com o encontro passado do Judas, porque no fundo o que o Judas queria, ele sabia a vontade de Deus, mas ele queria viver a vontade dele, né? Então é uma reflexão que também não é só para palestrante espírita, esse é um caso específico, mas é uma reflexão para todos nós, né? E em particular para nós espíritas, porque a gente sabe que tudo que a gente tem hoje de recurso material, de recurso de tempo, de recurso intelectual, é algo que deve ser aplicado segundo a vontade de Deus. Essa é a reflexão, né? Mas é como ele coloca aqui, nós os espíritas apegados, muitas vezes queremos viver a nossa... Assim, eu acho que esses espíritos, ele escolheu muito bem as palavras, né? Nossa pequena ilusão. Por que pequena? Porque, meu amigo, queira ou não, a vida é muito breve. O tempo na Terra passa muito rápido. Muito. Eu ainda não encontrei ninguém que me dissesse o contrário. É impressionante.
Você conversa com as pessoas e todo mundo, nossa, o ano já acabou, nossa, já está começando outro. Meu Deus, quando eu me dei conta, né, já tinha passado tantos anos daquele acontecimento. Então, a palavra pequena ilusão aqui é muito bem empregada na pequena ilusão do decorrer da Terra e da própria ilusão, porque é tudo tão pequeno. Né? A riqueza na Terra é algo tão pequeno, a nossa grandeza social é algo tão insignificante, por mais famoso que a gente seja. Mas, né, a gente dorme na pequena ilusão e acorda na grande amargura no além. Como esse amigo aqui viveu e generosamente compartilhou conosco essa história. Que reflexões o Emmanuel traz sobre isso? Né? Há um outro texto também que eu acho que casa perfeitamente quando o Emmanuel comenta um pequeno trecho do Apocalipse, porque a gente não pode cair na ilusão de que Deus nos quer miseráveis. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente adquira ouro, Deus quer que a gente adquira riqueza. Vamos ver aqui o que a Emmanuel diz sobre isso, né? A partir de uma frase muito interessante do Apocalipse. Né? A frase está no Apocalipse 8:18. Aconselho-te que de mim compres ouro. Olha que coisa interessante. Né? Possivelmente o Cristo falando para João, mas falando para a humanidade. Aconselho-te de que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças. Então o Espiritismo não vem pregar um desapego burro, eu vou ficar miserável. Não, esse Espírito aqui, ele tinha que ficar rico. Porque ele precisava viver o desapego, então ele tinha que trabalhar muito, tinha que ganhar muito dinheiro e tinha que se enriquecer. Né? Olha como a visão espírita ela é mais sofisticada, ela tem mais nuances, ela vê as coisas de uma forma muito mais específica. Cada um na sua prova, meu amigo. Cada um na sua prova. A atividade desse espírito, por exemplo, era ser palestrante. Ele não era uma pessoa grandemente dedicada ao espiritismo. Né? Pelo contexto a gente sabe disso. Né? Ele tinha muitas atividades materiais, até para poder ficar rico. Então ele era um palestrante, quer dizer, ele não dedicava a metade do tempo da vida dele ao espiritismo. Né? Na verdade, o que a gente vê é que essa atividade espírita dele era muito mais um apoio para ele. Né? As palestras que ele fazia era a forma do guia espiritual aconselhá-lo. Porque a grande prova dele era depois ter se desfeito dessa riqueza de uma maneira sábia. Então, cada um na sua especificidade. Né? O Espiritismo não tem uma... todo mundo tem que fazer isso. Não, qual é o seu planejamento? Qual é a sua necessidade emocional? Mas, no geral, né, pelo Apocalipse aqui, a gente vai ler agora, é para a gente se enriquecer. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vamos lá. O que é que o Emmanuel comenta agora? Sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Eu vou resumir, gente, para não ficar longo demais. Eu já li muito agora. Nada difícil o homem comum perseguir possibilidades financeiras, quer dizer. É o certo. Tem mil interesses para atingir fins inferiores. Entretanto, os que adotam a semelhante regra desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que está às mãos. Quer dizer, então ele vai dizer assim, o que é o mais comum? É o homem perseguir possibilidade financeira para finalidades inferiores. Essas pessoas não têm a menor noção do que tem nas mãos e acabam abusando do que possuem. Esse é o quadro geral da Terra. Aí continua Emmanuel, a recomendação divina é suficientemente clara para que o homem se enriqueça do ouro. Mas de que ouro? O ouro provado no fogo. Então não é qualquer ouro, é um ouro provado no fogo. A fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo.
Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima e bem-estar permanente, depois das transformações do sepulcro. Enfim, se o ouro físico vai servir para você adquirir o ouro provado no fogo, o tesouro espiritual, ótimo. Porque no final das contas o que importa é o ouro espiritual. Se você vai ter muito ouro físico e usou para adquirir ouro espiritual, excelente. Se você não teve, mas você adquiriu ouro espiritual, também excelente. A questão é, o que é que você vai colher depois do seu desencarne? Porque a gente vive aflito, e aí é a minha reflexão já final. A gente vive aflito pelas conquistas materiais. E no Espiritismo, e aí eu vou falar disso porque é o que eu convivo, é muito comum a gente chamar ganância de responsabilidade. Não porque é o meu emprego, mas é um emprego que está a serviço de quê? A sua dedicação extrema é zelo, é responsabilidade ou é ganância? Ou é um excesso de dinheiro para ter um excesso de lazer? É uma questão íntima, ninguém está acusando ninguém, mas assim, o Emmanuel encerra muito bem dizendo o seguinte: convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre, os bens materiais, ou algum dia serão transferidos a outrem, pelo detentor provisório. Tudo que a gente conquistar, meu amigo, é provisório. Tudo. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, e aí eu lembro a mensagem desse depoimento, que ele vai dizer: sabemos a vontade de Deus. Então, espírita pode dizer tudo, mas que não sabe a vontade de Deus, meu irmãozinho, nem que você seja o sujeito mais cara de pau do universo, não dá. A gente pode dizer: eu não fiz, eu não quis, mas não saber o que tem que fazer, lutando, amando e sofrendo. Tá aqui, eu não sei, então o que é que Deus quer que eu faça? Lute, ama e sofra. Entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Eu não sei qual a vontade de Deus para mim, a Emmanuel já repetiu aqui: lutar, amar, sofrer, entregar-se a Deus. Viver a vontade de Deus. Resumos. É muito importante a gente se dar conta disso. Há uma avaliação pessoal feita por nós mesmos depois do desencarne. Então não interessa argumento social. Se você tem dinheiro, pode ter certeza, 99% no mínimo das pessoas vão bater palma para você, independente da estupidez que você faça. Poucos terão a honestidade de dizer a verdade, independente de qualquer coisa. Então é árduo, é muito difícil. Se você se destaca pela cultura, a mesma coisa. Pela inteligência, a mesma coisa. Então nós estamos num momento em que a decisão é muito grave. Porque o mundo, que já é um planeta riquíssimo, possui um poder de sedução financeiro gigantesco. É muito difícil, gente. É muito difícil para alguém que tem não vou dizer nem muita não, alguma competência, de fato dedicar-se à obra do Cristo hoje no mundo. Porque as seduções financeiras são imensas, né? E a pessoa começa a ganhar dinheiro, começa a adquirir, começa a se destacar e começa a ficar sem tempo para a obra do Cristo. Então são reflexões, é muito sutil, então cada um tem que observar muito a própria consciência, cada um tem que conhecer muito o seu planejamento reencarnatório. Eu lembro sempre, né, e lembrava hoje, antes de gravar, do exemplo do Eurípides.
Gente, do ponto de vista intelectual, Eurípides já era um gênio na época dele. Né? Ele poderia ter sido, do ponto de vista acadêmico, o maior médico da época dele, o médico mais famoso, mais culto, mais capaz. Não era a missão dele. Se fosse, ele teria cumprido. Mas ele abriu mão de tudo isso para viver numa cidadezinha do interior, pobre e miserável. É disso que a gente está falando. Né? Eurípides, se fosse um administrador, seria um dos maiores administradores do país. Eu digo isso porque eu estudei a vida dele. Ele tinha esses talentos. Eurípides era um imenso empreendedor. Ele teria se constituído nas maiores fortunas do país se ele tivesse disposto a entrar nesse jogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele tinha esse perfil. Ele fundou simplesmente o primeiro jornal da cidade. Olha, no fim de mundo, não tinha internet para ele aprender. Fundou o primeiro grupo de teatro e fundou a melhor escola da cidade. Antes de ser espírita, jovem. Você vai me dizer que ele não tem um perfil empreendedor? E detalhe, o grupo de teatro era famoso na região toda, o colégio vinha gente de outras cidades estudar. Você vai me dizer que esse espírito não é um grande empreendedor? Detalhe, vivia numa família pobre, que no começo era miserável. E ele conseguia mobilizar e fundar tudo isso. Você vai me dizer que um sujeito desse não é capaz de criar grandes empreendimentos numa cidade maior? Você vai me dizer que esse espírito não tem essa capacidade? Então, uma capacidade administrativa de empreendedorismo excepcional, como poucas na história do país. E tudo bem sucedido. E detalhe, com 15 anos de idade. Você vai me dizer que um espírito que com essa capacidade intelectual e de empreendedorismo no Rio de Janeiro, com 20 e poucos anos, não seria riquíssimo? Então, assim, um espírito capaz de se destacar no meio acadêmico, um espírito capaz de se destacar no meio empresarial, quer dizer, um espírito capaz de se destacar na política, foi eleito vereador 2 vezes e não continuou sendo eleito porque não quis. Olha os talentos desse espírito. Poderia ter sido um grande político, um grande médico, um grande cientista e um grande empresário, e talvez tudo junto. Porque tinha uma capacidade de trabalho também assustadora. Então, assim, eu estou falando de coisa real. Agora, se ele não tem esse profundo amadurecimento, né? Então ele podia ter fundado o maior grupo educativo do país, porque a escola dele, né, que ele fundou, era renomada. Antes de ser espírita, não estou falando nem do Colégio Allan Kardec, que, segundo o maior educador português vivo hoje, foi uma das maiores escolas do século XX da história mundial. Ele disse que é indubitavelmente o maior colégio do Brasil do século XX. Então imagina, ele poderia ter o maior grupo educacional, poderia ter o maior hospital do país, poderia ser político, um grande intelectual. Se esse espírito se dedicasse às conquistas materiais, o que é que ele não teria conquistado, gente? E detalhe, ainda dormia pouco. Um poder de realização gigantesco. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, estou dizendo que tem que se situar. Qual é a sua tarefa? O que é que Deus quer que você faça? Então, precisa se situar. Se a tarefa dele fosse desenvolver a economia, você não tem a menor dúvida. Ele, no mínimo, teria sido um dos maiores empresários da história do Brasil. No mínimo. Não era. Não é errado. Nós temos aí o exemplo do Barão de Maiaca, que foi um missionário nessa área. A questão é, como coloca Emmanuel muito bem, estou disposto a lutar, a amar e sofrer, entregando-me à vontade de Deus? Espírito que a gente leu o depoimento, ele não estava errado em ser empresário, mas ele deveria ter sido honesto e escutar das palestras que ele deu. Cada um. Mas o que a gente percebe é que nós espíritas não estamos atentos à nossa tarefa. Aparece a oportunidade de ganhar dinheiro, a gente se atira. Quantos amigos
eu não conheço que viveram isso. Que a pessoa é talentosa, começa a aparecer várias propostas profissionais que os espíritos dizem não é o seu caminho. E o indivíduo se atira e fica rico. E depois, na desgraça. Família, enfim, várias questões aí. Então, é muito grave, porque muitas vezes a gente vem com uma série de talentos e a gente diz, nessa encarnação, eu quero botar os meus talentos intelectuais e administrativos, seja o que for, a serviço do Cristo. Só que vem as propostas do mundo e a gente cai tontamente, gente. E aí, assim, desculpe falar nisso, né? Mas com toda essa capacidade, é triste ver o quanto nós somos ainda infantis e tolos ante as propostas do mundo. Né? Como a gente é facilmente desviado com propostas sutis e a gente cai nas armadilhas e não se dá conta. E acha que está crescendo e está distanciando do Cristo. Isso ocorre com todos os espíritos dedicados a essas tentações. E às vezes é de uma forma direta. Eu vou contar uma história aqui, que está registrada, é do Eliseu Rigonati, um espírito extraordinário, escreveu várias coisas bonitas, né? Falava de regressão de memória, de experiências mediúnicas. O guia espiritual dele faz regressão de memória dele para ele escrever e relatar em livros. E o Eliseu Rigonati, né, muito atuante, publicou muitos livros na época dele, e ele conta uma história muito interessante. Ele diz que aparece um espírito para ele está numa situação financeira muito difícil, já naquele limite, assim, não tem a quem recorrer, não tem. Né, assim, o limite do limite, aquela história, né, desculpa o termo, lascou. Não tem, tô liso, não tem para quem pedir, não tem de onde tirar, e não consigo ver nenhuma perspectiva. Aparece o espírito para ele e oferece uma quantia gigantesca em dinheiro. Né? Não sei, teria que fazer a conversão, sei lá, 100 mil reais. Assim, olha, eu só quero que você pare de escrever. Você não precisa fazer nada, ninguém vai saber. Você continua com todas as suas atividades espíritas. Você vai fazer tudo do mesmo jeito. Mas se você parar de escrever, eu lhe garanto que em pouco tempo vai chegar nas suas mãos tantos mil reais. A história vai estar aí para vocês lerem o desfecho. Né? Leiam, reflitam, e eu vou lhe dizer, não é história só do Eliseu Rigonati. É a história de todos nós que, de fato, temos o impulso de nos dedicar à causa do Cristo. Às vezes a proposta vem desse jeito, sim, direta, clara e objetiva. Às vezes vem propostas sutis, né, que acontecem no mercado, no trabalho e tal. É para recusar todas as propostas que apareçam? Não, gente. O Espiritismo não é tão burro para propor isso. O Espiritismo propõe. Se você estiver lutando, amando e sofrendo, entregando-se a Deus, você vai saber o caminho. Avalie. Entenda qual é o seu compromisso com Cristo. Tudo aquilo que for atrapalhar seu compromisso com Cristo, usando as palavras do Evangelho, é obra de Satanás. Né? Porque quando Pedro diz, não, Senhor, eu não vou deixar você ser crucificado, Cristo diz, afasta-te de mim, Satanás, e não tenteis ao teu Senhor. Não está falando com Pedro, ele está falando com os espíritos que estão induzindo Pedro. Ele não chamaria Pedro de Satanás. Então, toda vez que uma proposta vem para nos desviar da nossa missão com Cristo, é uma proposta das trevas. Vamos para a nossa segunda parte. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Desejo que as reflexões sirvam principalmente para mim. E se alguém aproveitar também, eu vou ficar feliz. Até o nosso próximo encontro. Vamos para o nosso diálogo mediúnico. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Que o nosso Mestre, o Senhor da abnegação do mundo, não porque renunciou ao mundo, mas porque renunciou transitoriamente
a deixar a sua morada celeste para vir conosco, viver a grosseria da materialidade, para nos convidar a caminhar em direção às alegrias divinas e imperecíveis. Mestre, ajuda-nos nesse instante a entender que a vida é transitória, que a dor é passageira, mas que o teu amor é eterno e poderá sustentar os nossos corações nos lances difíceis da existência, para que não sejamos como moscas presas no mel da ilusão, a morrer felizes, caminhando para uma desgraça extrema. Podemos iniciar, minha amiga. Muito obrigada pela sua presença hoje, amigo Caibá. Como primeira pergunta, como perceber que estamos traindo Jesus por conta de nossas paixões inferiores? A consciência cristã tem que ser desperta, minha amiga. Se ela está em todos, muitas vezes se apresenta como o botão da rosa, que carece de estímulos poderosos e suaves, da luz que é o Cristo, esse sol que nos alimenta, para que desabroche e possa nos apontar se estamos ou não no caminho correto. Muitas vezes os cristãos espíritas pensam que basta perguntar a um amigo espiritual, porque permanecem na infância emocional da humanidade. O diálogo é necessário, as perguntas são importantes, mas a essência é o diálogo interior com o Cristo. Para saber se estais ou não no caminho adequado, perguntai à vossa consciência, suplicando ao Cristo que a ilumine, para que ela cresça, desenvolva e desabroche, e aí vos dê a sensibilidade de avaliar a própria conduta, o próprio caminho. E se nós percebermos essa realidade, o que podemos fazer? Façais como o amigo aqui presente, que solicita que eu relembre a sua história, Herculano Pires. Porque pede o amigo que sua história seja contada, para que os espíritas entendam a sutileza do desvio que as trevas podem armar para o caminho de qualquer um. Entretanto, me afastarei para que esse amigo conte a própria história, que será uma lição extraordinária para todos vocês. Espíritas, meus irmãos, é com alegria que participo hoje desse programa, eu que tantas vezes me empolguei nos programas radiofônicos que eu fiz quando encarnado. A história que quero contar é bastante curiosa. Empolgado com as minhas atividades, sempre me questionava se não seria melhor ter mais tempo, mais sossego, porque minha casa era sempre muito movimentada, pelo tanto de familiares, agregados e também pelos irmãos do movimento espírita. Tanto quis, tanto procurei,
que um amigo me ofereceu uma oportunidade para viver no interior de São Paulo, lecionando e com bastante tempo livre para escrever. Apareceram muitos obstáculos, mas efetivamente consegui a mudança. E pasmem, meus amigos, eu nada conseguia escrever. Como que um bloqueio se apossara de mim, coisa que nunca tinha vivido. E comecei a me questionar o que estaria ocorrendo. Até que, através de uma médio de forma inesperada, o meu amigo Caibá me alertou. Era necessário voltar para a capital paulista. Ali era o local ideal para a minha produção. Ali, enfrentando inclusive as duras dificuldades materiais, é que eu conseguiria realizar minha tarefa. Naturalmente, pensei e ponderei. Reuni a família. Precisávamos discutir aquele assunto. Talvez fosse uma cilada, talvez não fosse. Mas o generoso amigo me envia uma outra mensagem através de Francisco Xavier. Não tive mais dúvidas. Deveria voltar e, graças a Deus, não tínhamos vendido a nossa casa. Voltamos imediatamente. E eu me dei conta que as inúmeras dificuldades para realizar a mudança eram intervenções do meu guia espiritual, para que eu não me desviasse. Essa é a história que já está no mundo. Mas eu quero comentar um pouco os bastidores espirituais desse lance da minha existência, que, se não tem um valor histórico, tem um valor de experiência pessoal. Por muito tempo, eu fui estudado pelos espíritos que queriam me desviar do caminho. E o que eles encontraram como um ponto fraco era o dissabor que eu sentia com uma vida excessivamente agitada. Então resolveram armar esse tipo de cilada. Avaliando o meu psiquismo, avaliando o meu amor ao silêncio e à paz, eles me colocaram uma tentação, com o silêncio e com a paz, mas em um ambiente em que esse silêncio e essa paz se converteriam em inatividade. Vejam como tudo isso é sutil. Por isso só há uma regra: conhecer a vontade de Deus, ter clareza do desígnio do mais alto, para que não caiais em tentações aparentemente sadias e saudáveis. Não há uma regra que não seja qual a vontade de Deus para a minha vida, porque a tarefa que deveria executar estava ligada ao dia a dia do movimento espírita, e apenas convivendo diariamente com os diversos tipos de espírita, poderia eu entender a melhor forma de expressar as reflexões espíritas, adequadas à necessidade da psicologia do espírita que convivia comigo. A minha obra não era uma obra destinada ao futuro do movimento. Era uma obra destinada à imediaticidade
das necessidades espíritas. Se minha obra fosse outra, poderia pensar que um certo distanciamento seria o mais adequado. Por isso, não podemos nos ater a julgamentos externos, e sim nos ater à vontade de Deus para nós. Como o amigo Caibá sugere, posso ficar para responder a última pergunta. Muito obrigada pela sua presença, amigo Herculano. Nossa dúvida é: como o Espiritismo pode nos ajudar a nos aproximar do Cristo? O Espiritismo é a única luz suficientemente poderosa para atingir a mente e o coração da grande parte da humanidade, sem desmerecer outras religiões ou outras áreas do saber, mas ao contrário. O Espiritismo, minha filha, é uma luz que se fortalece e se intensifica ao abraçar as outras religiões. O Espiritismo é um organismo que se eleva pela sua capacidade de se integrar com a filosofia e com a ciência. O Espiritismo é uma proposta cultural tão grandiosa que é capaz de interagir e de amar, e de extrair o valor de todas as culturas que existem hoje no planeta. Por isso, sem nenhum viés de fanatismo, afirmo: o Espiritismo, quando os espíritas entenderem a sua capacidade de integração com a filosofia, com a ciência e com a religião, eles iluminarão a Terra. Não há classificação para o Espiritismo no mundo, a não ser é uma força cultural capaz de realçar a beleza da ciência, da filosofia e da religião, fortalecendo-se e iluminando a mente e o coração humano. Quando os espíritas entenderem isso, estará decretada o fim das trevas culturais e espirituais do planeta. Com muito carinho e amor, Herculano Pires. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.